Ele acreditava no Deus vivo, no Deus que salva, no Deus que tem um reino que é sempre eterno. Mas como todo ser humano, todos que vivem aqui nesse mundo, ele estava numa fase muito difícil da vida dele. Você já viveu uma fase muito difícil? Provavelmente tenhamos pessoas hoje aqui, né, ouvintes, telespectadores, internautas, que estejam vivendo uma fase que parece que não vai passar. As expressões, né, a própria Bíblia ensina. E mesmo sem conhecer a Bíblia, nós aprendemos desde pequeno. Nossos pais diziam, quando alguém perguntava, como você está? A minha mãe dizia assim, eu estou passando uma fase difícil. Você já ouviu essa expressão? Por que ela falava passando? Porque acaba. Porque a fase difícil passa, acaba, termina. Então, o salmista, ele disse, eu quase me desviei, naufraguei na fé. Eu quase desisti. Quase desviaram os meus passos. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, zombam, né? Murmuram, blasfemam contra Deus. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe o largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, compreendi qual é o fim deles. É porque a versão do pastor é diferente da minha aqui. Basicamente, é isso que ocorre com o ser humano. Nós olhamos muito mais para a vida dos outros do que para a nossa própria vida. Só que isso é inconsciente. As pessoas não percebem isso. E o sofrimento vem daí, as preocupações, as tristezas, as revoltas,
A humanidade se revolta, vive revoltada, as guerras vêm daí. Todo tipo de imundícia vem daí. A gente não sabe que tem inveja, não. Ela vem e ela entra às vezes no coração, na mente das pessoas, e as pessoas não sabem bem o que estão sentindo ou fazendo, e o quanto estão errando. Esse homem resolveu dar o testemunho dele, contar o que aconteceu com ele. Ele era um sujeito muito apegado a Deus, fervoroso, espiritual, confiante em Deus, e começou a observar a vida dos outros. E ele via as pessoas que não iam na igreja, que não oravam, que não buscavam, que não se entregaram a Deus, os ímpios, como ele fala, que estava só acumulando riquezas, prosperando, crescendo, e aparentemente vivendo uma vida com muita qualidade, sadios ou saudáveis, com saúde. E quando ele era afligido, maltratado, quando lhe acontecia alguma frustração, decepção, ele então questionava a Deus: por que ele ou ela vive desse jeito e eu tenho que passar por isso, se o crente sou eu, se o fiel sou eu, se quem ora sou eu, quem busco sou eu. Até que entrei no santuário de Deus. Aí compreendi, ou entendi, qual é o fim deles. Aí a versão está dizendo: e atinei com o fim deles. Eu entendi, eu compreendi, assim diz a minha Bíblia, qual é o fim deles. Olha lá, ó. É isso aí, filho. Primeiro dificulta para o povo, não é isso? Hein? Ou é melhor facilitar primeiro? Facilita primeiro para eles. Eu encontrei um membro, eu e a bispo encontramos na porta de uma churrascaria um membro da Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei constrangido que ele me viu. Eu posso te dar um abraço? Eu falei, sim. Aí ele falou, meu professor. Eu falei, eu? Aí eu olhei assim, né? Como tinha muitos convidados ali, da alta sociedade, né? Famoso, eu não vou falar o nome aqui, mas é famoso, você conhece. Lá no Rio de Janeiro. É Porcão, né? Rio, é um restaurante daquele, uma churrascaria. Aí ele falou assim, eu fico nas madrugadas ouvindo. Eu passei muitos anos da minha vida para entender a Bíblia, eu não entendi. Quando eu comecei a te escutar na televisão, agora eu compreendo a Bíblia. Ele falou, a maneira como você explica. Eu falei, meu Deus. Eu falei para ele, doutor, o senhor sabe qual é o meu grau de escolaridade? Ele falou, sei quase tudo da sua vida. E é por isso mesmo que eu te chamei de meu professor. E eu falo para os outros, para os meus colegas, lá na academia, nos nossos chás da tarde, eu falo do seu trabalho. Porque eu sei que o que o senhor fala vem do alto. Ele disse, eu falei, que legal, o professor me assiste. Eu gosto de facilitar. Tem gente que gosta de complicar. É? Você viu a versão? Põe lá de novo. A palavra, a gente usa muito essa palavra, atinei, então você entende, mas muita gente não entende. Então, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então, olha como é simples isso aí, ó.
entendi eu o fim deles. É mais fácil essa versão aí ou não? Ah, sim. Então vamos facilitar, filho. Porque Cisneiro está em peso assistindo agora. A minha terra. Se você buscar lá no meu canal agora, Apóstolo Valdemiro Oficial, Cisneiro está de ponta a ponta. Por quê? Porque eles põem um telão, né? E aí todo mundo assiste só no celular. O bispo Mauri fala muito mal de Cisneiro. Eu ia pedir para ele lá. Você falou aquele dia lá, vai. Manda o coraçãozinho para Cisneiro. Traz queijo para ele quando vier aqui, entendeu? Então, se eu posso facilitar para vocês, tem alguém aqui que aprendeu descobriu, na verdade, começou a entender a Bíblia nesse ministério, nessa obra? Olha que bênção. Então não é só o professor lá, ué. Né? Os médicos mandam mensagem, mandam os pacientes aqui, você já viu? Sabe o que acontece? O sujeito estava muito bem, até começar a observar a vida dos outros. E ele começou a ver coisas que não são verdadeiras, que não são reais. Coisas que não condizem com a palavra, ou com o modo de vida, né, que Deus nos ensinou. Eu não sei se você sabe, o maior índice de suicídio no mundo está entre as pessoas de posse. Lá no Japão, por exemplo, pessoas morrem, se suicidam por muito pouco. Você deve ter acompanhado uma história de uma pessoa, algum tempo atrás, muito rica. Tinha um patrimônio avaliado em 2 bilhões de dólares. E da noite para o dia perdeu 1 bilhão. Ela ficou com quanto? Nesse exato momento, o que você faria com 1 bilhão de dólares? Você pagava até as dívidas da igreja, não pagava? Quem se tivesse 1 bilhão de dólares hoje pagava toda a dívida da igreja? Aí. Então pronto. Esse sujeito se matou. Não ficou com nada. Ele se matou. Ele se matou e deixou 1 bilhão de dólares. Só porque perdeu um. E o medo de perder o outro. Então, um dia desses, quer dizer, não é bem um dia desses, né, bispa? Mas eu e a bispa ajudamos uma família a fazer uma cirurgia de um menino que se acidentou. Lá no Pará. Na verdade, não tinha mais cura para ele, né? Quebrou muitos ossos. O médico falou, se viver vai vegetar. E alguém, eu não conhecia a família, nem eu nem ela. Nós não conhecíamos o pai e a mãe. Alguém que você já deve ter visto na televisão, que fazia um programa de pesca chamado Pesca e Companhia, o Gugu, né? Quem lembra no SBT tinha um programa chamado Pesca e Companhia, sábado de manhã ou domingo, parece. Domingo de manhã, né? Tem uma revista. Me ligou e falou, apóstolo Valdemiro Santiago, estou muito constrangido, não sei como lhe falar, mas
aconteceu um caso assim, uma pessoa que eu gosto muito, só que ela é muito pobre. E o filho precisa urgente. Primeiro que precisa de um hospital, de um quarto, e depois a cirurgia. O hospital, quem tem um certo conhecimento, o quarto lá, como o senhor, se o senhor ligar para o governador, para um deputado, para o diretor do hospital, o senhor consegue. Só que a cirurgia vai ficar em 15 mil reais. Falei, manda fazer imediatamente. Só que o médico não dá garantia de nada. Falei, manda fazer porque o meu Deus dá a garantia que precisa. Escuta isso. Falei, manda a conta do hospital. Dei a oferta para Jesus pessoalmente e paguei. Entrei em oração, peguei o nome do menino e comecei a orar enquanto o médico operava. Primeiro eu liguei para o governador, na época do estado lá, eu liguei para o governador. Aliás, ele ainda é, né? E falei, governador, apóstolo, que honra. Eu falei, sem resenha, governador. Você está bravo, apóstolo? Eu falei, não. Quero o nome do diretor de tal hospital. O senhor liga lá, por favor. Eu quero um quarto para uma pessoa da minha família, um filho meu, uma ovelha minha. Eu tenho um monte de ovelha que eu não conheço. Lá na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, no Brasil inteiro. E eu comecei a orar na madrugada aqui no meu canal, o Apóstolo Valdemiro Oficial. Aí pouco tempo tinha 6.700 pessoas orando comigo. Madrugada. Só que eu não conheço essas pessoas. O médico falou, fez a cirurgia, pagamos, eu e a bispa, e ficou no silêncio. Um dia vazou a notícia de que eu e a bispa iríamos pousar lá em São Félix do Xingu, no Pará. Eu chorei tanto. E um homem veio chorando, me abraçou e molhava os meus ombros. A mulher dele andou 100 quilômetros de moto. Uma motozinha, 100 quilômetros. A moto chegou igual aquela do desenho animado. Já viu? E me abraçaram a bispa. Falei, não estou entendendo vocês estão emocionados. Não. É que nós somos as pessoas mais bem-aventuradas e mais felizes deste mundo. Eu falei, que bom, finalmente encontrei alguém feliz. E eles choravam. Por que estão chorando? Chorando porque a felicidade não cabe dentro de nós. E diziam, bendito o nome do Senhor, por ter colocado vidas como o Senhor e a tua esposa neste mundo. Pera aí. Eles reservaram uma surpresa para mim. Aí ele falou, dá uma olhada para lá. Eu olhei e não vi nada. Aí de trás da parede sai um menino pedalando uma bicicleta. Tamanho do meu neto mais velho, do Benjamin. Um pouquinho maior, né? Mais magrinho, o Benjamin é parrudo, né? O menino pedalando. E o pai falou, o senhor está vendo isso aí? Essa é a vida que Deus salvou através do Senhor. O moço que me pediu ajuda
passou tudo para ele. Aquele dia foi emoção demais para mim. E eles diziam repetidas vezes que eram a família mais feliz da terra, por causa de uma coisa tão pequenininha que nós fizemos. O que Deus fez foi grande, salvar o menino. O que Deus fez foi extraordinário. O que eu e a bispo fizemos é muito pequeno. E eles diziam assim: vocês são nossos pais. E daí a pouco vem um jovenzinho, um rapazinho de 13 anos, também emocionado, me abraça. Falei: é parente? Não. Eu soube que eu acabei de me formar, quer dizer, eu acabei de receber meu diploma e ganhei uma bolsa do prefeito aqui de São Félix para continuar estudando. E eu descobri que quem paga a escola, quem patrocina a escola, lá na beira do rio, a escolinha onde eu aprendi, é o senhor. Falei: você descobriu? Quem te falou? A professora é proibida, a professora foi proibida de falar isso. Ele falou: meu pai falava mal do senhor, falava mal da igreja, porque ele pegava o barco com o motor que o senhor deu, com o barco que o senhor deu, com a gasolina que o senhor deu, a professora que o senhor paga. E nós aprendemos. Eu aprendi, e aprendi relativamente bem. Hoje o prefeito me deu uma bolsa, não só para mim, para outros. Eu leio, escrevo, e faço contas, e leio livros, e conheço histórias. Eu falei: mas a professora falou isso para você? Falou no dia da nossa formatura. Não aguentou, chorando, falou: essa escola aqui não é governo que paga, é Valdemiro Santiago. Eu falei: meu Deus, hoje eu vou desmaiar. Um rapazinho de 13 anos de idade, feliz da vida. Eu falei: seu pai falava mal? Ele falou: falava. O dia da nossa formatura que a professora falou isso, meu pai caiu em pranto, pediu perdão a Deus, se ajoelhou, falava sem conhecer. Então, eu e a bispa viajamos por aí, convivemos e conhecemos pessoas que se alegram e glorificam a Deus por tão pouco. Enquanto outros, aparentemente, têm muito mais motivo para agradecer, mas olham para a vida dos outros. Por isso que nós não podemos condicionar o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa aliança. Deus não aceita barganhas, Deus não negocia, não. Deus, Ele quer que o amemos independente de qualquer coisa. Eu não posso gostar do meu pai só porque ele me dá presente. Você entende isso ou não? O seu pai biológico, a sua mãe biológica. Tem gente aqui que tem um pai e mãe que nunca puderam te dar nada. Eu não tenho pai nem mãe, mas eles nunca puderam me dar nada. E às vezes eu vejo. Uma vez a bispa até chamou a atenção de alguém que apareceu com a foto do meu pai num determinado lugar. E ela viu que o meu semblante caiu. Ela falou: quem foi mostrar isso aqui para ele? Porque às vezes eu desejo que meu pai e minha mãe, eu gostaria que eles estivessem conosco aqui, mas eles nunca puderam me dar nada, me ajudar em nada.
Nós éramos uma família assim muito miserável, sabe? E escravos. Só que nunca deixaram de ser meus pais. Não. Porque a relação de pai e filho independe das circunstâncias, das conquistas, dos benefícios. Pai não é pai porque proporciona benefícios, porque nem sempre pode, nem sempre tem. Não é o caso de Deus. Mas Deus não quer ser amado porque te deu isso ou aquilo, porque te curou, porque abriu porta na sua vida, porque libertou o seu marido, o seu filho, a sua esposa, porque Ele fez prosperar. Não. Deus, Ele quer o seu coração, e aonde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. E vivendo assim, você vai ter livre acesso ao reino de Deus. A sua oração vai ser ouvida, vai ser atendida. Você não pode perder a fé, o amor, o interesse, a vontade de adorá-lo, de buscá-lo, porque lhe faltou isso ou aquilo. Então, se você acompanhou uma das lives que eu fiz essa semana, eu falei sobre o apóstolo Paulo. Ele disse: eu orei 3 vezes para Deus fazer cessar a minha perseguição, e Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse para que eu não ficasse soberbo, vaidoso, orgulhoso. Dado a grande revelação que eu recebi, Deus deixou que eu tivesse com espinho na carne. É uma figura de linguagem. Você já apanhou algum espinho em algum lugar? Quem é da roça que nem eu já levou muitas furadas nos pés, nos braços, no meio do mato. E o espinho na carne incomoda. É ou não é verdade? Você se deita e rola para lá, dói, rola para cá, esbarrou, alguém chega, te abraça, você tira a mão. Incomoda. E ele tinha um incômodo. E ele orou para Deus tirar dele. Ele era um homem que orava, os céus se abriam. Mas isso Deus não atendeu ele. Deus falou: a minha graça te basta. E ele então disse: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, se você se gloriar, ou se você glorificar, se você se alegrar, mesmo nos momentos difíceis, o poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida.